que é o combate à despolitização da cidadania. No pensamento político clássico, do grego polis, isso foi traduzido posteriormente como civitas, né? De polis saiu depois a política e de civitas a cidadania. Só que no pensamento clássico político, isso era a mesma coisa. Política e cidadania era a mesma coisa. Historicamente, a partir, né, da ciência política moderna, houve esse distanciamento, esse estranhamento. Que o político é aquele profissional, né, que trabalha no aparelho do Estado, e o cidadão é alguém que cuida só da sua vida privada. É aquela antropologia do individualismo que o capitalismo trouxe com a burguesia. Então, terceiro imperativo categórico, nós temos que politizar a cidadania. Cidadania e política têm que andar mãos juntas. O resgate clássico da noção política de cidadania. E a partir daí, já indo para encerrando a minha fala, eu gostaria que para mim, eu considero, né, particularmente, a maior obra da humanidade escrita, que é Don Quixote, de Miguel Cervantes. Eu gostaria de dizer o seguinte: todos nós somos cavaleiros andantes. Todos nós somos cavaleiros andantes. Nós pensamos que sabemos para onde estamos indo, mas nós não sabemos. Mito e realidade é quase a mesma coisa. Nós pensamos que nós sabemos de onde viemos e para onde vamos, quando na verdade nós não sabemos. Como um Dom Quixote, nós andamos alucinados pela terra, lutando muitas vezes com moinhos de vento, que são fantasmas que nós imaginamos. Da mesma forma que nós podemos imaginar moinhos de vento como monstros, nós podemos também imaginar o resgate dos direitos humanos e uma humanidade, um mundo melhor para todos nós. Muito obrigado. Bom, dando sequência, passamos a palavra agora para o professor José Geraldo Souza Júnior. Bem, boa noite a todas e a todos. Eu queria iniciar pelos cumprimentos, né? Primeiramente aqui ao reitor presente, professor Damião Farias, um dos mais respeitados reitores brasileiros, por isso, expressão de confiança dos seus colegas, dirigente da Associação Nacional dos Reitores das Universidades Públicas Federais. Então, talvez uma das razões por ele estar aqui hoje. Não podia deixar de vir, né, acompanhar o que tem sido o trabalho realizado durados pela Unigran. Se eu disser que alguns anos atrás aqui visitei um espaço muito precário que era um campus avançado da Federal de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, e ver hoje como vi passeando pelo campus a pujança da edificação que está se realizando. Queria cumprimentar também da Unigran a professora Simone Becker, que dirige a faculdade, e todos os professores que formam a sua congregação e também os estudantes. Não posso deixar também de cumprimentar aqui e na mesa, representando a Unigran, o professor Razi, né? Dele lá, né? Em todo caso, o Renato está aqui, o representante oficial, Renato Pereira, e vejo muito
forte, e agora tem que falar com cuidado, né? Porque eu estou vendo ali o Helder Maruf, né? Era lá, agora é cá, né? Isso aqui é bonito, o diálogo, né? E todo o grupo de professores originados daquele programa de mestrado interinstitucional, no EMI, o professor Mota, que mais eu vi mais gente, o Adilson, né? Bem, mas sobretudo cumprimentar aqui o centro acadêmico, a Águia de Aia, né? E o Robson Agüero, que foi quem fez os contatos comigo e com quem vem mantendo já há algum tempo a construção de uma agenda para estar aqui nessa sessão de hoje. E o que para mim é o mais gratificante, né, é poder, com esse auditório que você destacou, né, que é forte não só pela presença estudantil, mas pela presença ativa de sociedade civil aqui, mencionada já nos vários representantes, e também de vários outros grupos educacionais, né, que mostram a força do protagonismo universitário aqui em Dourados, né? Mas especialmente dizer da satisfação de poder estar nessa mesa com o professor Hernandes e o professor Brito, né, o que traz a ideia do diálogo como a principal expressão desse encontro, e que, independentemente do que eu tinha me proposto expor, né, necessariamente tem que passar agora pela interlocução que se estabeleceu. Felizmente, eu estou de acordo com os pressupostos, com os pontos que foram colocados, né? E até, de alguma maneira, identificado com as autorias que foram indicadas, né? Da Sinto Saudade de Joaquim Herrera Flores, né? Com quem convivi em La Rápida, onde ele dirigia um programa internacional de pós-graduação em Direitos Humanos. E os demais que balizaram, né, os pontos que, estabelecendo a nossa concordância de saída, né, vão orientar a discussão do ponto de vista de um diálogo que se amplifique agora com o auditório, né, com os que estão aqui presentes. Então, não se trata mais de pontuar a partir do que foi proposto, mas de tomar alguns pontos e tentar, com eles, construir esse diálogo maior que se seguirá a nossa mesa aqui no debate aberto, né? Mas eu queria marcar esses pressupostos concordantes, né? O primeiro deles, que o professor Hernandes já colocou, e que também foi corroborado pelo professor Brito, é o de, em conjunto, entendermos que nós não estamos falando apenas no plano das ideias, e tomar como referência o fundamento de que os direitos humanos, e mesmo a sua história, não são nem de perto a história dos monumentos, dos documentos, ou mesmo das ideias, mas eles são a tradução das lutas, isso que foi aqui chamado de imperativo de combate, né? Das lutas travadas para o que, de alguma maneira, é o nosso ponto comum, de que a humanidade não é um dado, é um construído. A humanidade, ou seja, de fato, para além do plano das ideias, nós podemos assegurar, né, de que, se estamos de acordo, nós compartilhamos o entendimento de que nós não nascemos e nos constituímos pelas condições biológicas da nossa origem, mas nós nos tornamos o que somos, homens, mulheres, em razão do nosso protagonismo histórico, da nossa experiência de humanização permanente. Daí também a concordância com o pressuposto de
que na nossa incompletude nós nos realizamos como expressão da nossa humanidade plena, enquanto ela vai se constituindo na história. Aliás, isso também é o que dizia o filósofo Hegel, com essas mesmas expressões. No caso dele, menos politicamente correto, ele dizia: nós não nascemos homens, né? Leia-se aí homens ou mulheres, né? Nós nos tornamos homens ou mulheres, né? Porque o que caracteriza a nossa condição plena é a nossa experiência na história e não a nossa origem biológica. A representação mítica trouxe este elemento desde os tempos imemoriais, mas de fato este é um processo que está presente naquilo que é uma leitura necessária de toda tentativa de interpretação desse percurso, né? Mesmo quando a gente remonta às mais antigas formulações. No seu livro clássico da política, Aristóteles, por exemplo, experimentou uma definição, e lá ele disse: o homem é um animal político, um zoom politicum. Vejam que ele não disse, como normalmente a gente escuta nas palestras, nos cursos regulares, que o homem é um animal racional. Ele diz: o homem é um animal político. De alguma maneira, ele nos induzia a pensar que racionalidade não é um atributo de nossa Constituição. Todos os animais têm racionalidade, em um grau mais simples ou mais complexo. Todos os animais. Alguns, aqueles mais simples, estruturas menos complexas, a racionalidade é meramente transitiva, como nos cães, como nos macacos. Em outros, nós, aqueles que nos dizemos homens e mulheres, a racionalidade é mais complexa, é mais reflexiva. Quer dizer, para entender melhor, nós nos colocamos o nosso problema da humanidade, como fizemos aqui na mesa, discutindo o nosso projeto. Os cães não se colocam esse problema. Para eles não há uma condição de caninidade, né? Quer dizer, por isso a reflexão nos induz a nos transformarmos. E somos o que continuamos a ser nesse processo, enquanto os cães continuam o que sempre foram, na sua transitividade. Eles não se transformam, não tem aquilo que o professor Brito lembrou, um pensamento de transformação. Quer dizer, não que eles sejam alienados, porque essa não é uma categoria que diga respeito aos animais meramente transitivos na sua racionalidade. Mas realmente eles não têm utopia, né? Não podem construir estruturas. A abelha continua a fazer o seu modelo de colmeia brilhantemente, e não é real que elas tenham uma sociedade. Nós é que humanizamos a sua atividade, dizemos que é uma rainha, uma operária. Elas não têm a menor noção disso, né? Continuarão a fazer sua colmeia como fizeram desde todos os tempos, né? Então, essa ideia da construção social está presente aí, e quando Aristóteles diz que o homem é um animal político, ele está dizendo que ele só se constitui como homem na sua experiência na polis. E é por isso que dessa definição a gente extrai uma primeira conclusão, uma primeira referência, que vai nos ajudar a balizar aqui o debate. É que no seu próprio texto, que é um texto que vocês todos conhecem, mesmo sem jamais terem lido, até ali que estão algumas das classificações mais comumente desenvolvidas, por exemplo, aqui define os sistemas de governo, democracia, autocracia, etc., está ali. Ele vai fazer uma distinção que deve nos chamar a atenção enquanto estamos atentos ao nosso próprio projeto. É que se o homem é um animal político, porque ele se constitui como tal na polis, nas funções que exerce na atividade de relacionamento um com o outro,
Aqueles que não têm essa função na polis, segundo ele, não são homens. E assim, por exemplo, nesse texto, ele vai dizer que enquanto o homem é um animal político, o escravo que não tem função na polis não é homem. É, como ele define no texto, uma ferramenta que fala. É, como depois Cícero em Roma iria repetir, um utensílio vocalis, um instrumento falante, mas não humanizado, não configurado como detentor da condição protagonista de sujeito, capaz de configurar o seu próprio projeto e de realizar a sua própria utopia, quer dizer, de se transformar, de constituir um pensamento de transformação. Essa ideia de pensamento de transformação é outro ponto em comum. Nós vivemos uma experiência universitária e o que caracteriza a condição do nosso experimento universitário é exatamente desalienar-nos do nosso pensamento. Nosso pensamento tem que ser, como aqui foi dito, como disseram outros, como diz Paulo Freire na pedagogia, como dizia Marx, ao querer constituir uma filosofia da praxe, há de ser um pensamento de transformação social. Marx tem uma tese célebre em que ele diz: até aqui os filósofos interpretaram o mundo, no sentido contemplativo desta disposição. O que urge é transformá-lo. O que urge é agir no mundo. Mas essa não é uma novidade marxiana. Na base do princípio de formação do homem antigo na Grécia, isso já estava assentado, por exemplo, quando a gente retira da Ilíada o diálogo entre Aquiles, o super-herói, o semideus, e seu preceptor Fênix, quando Aquiles lhe pergunta qual a função da educação. E Fênix diz: lhe ensinar a dizer belas palavras, mas concomitantemente também a agir no mundo, para transformá-lo, modificá-lo, modificar as suas condições. Então, eu queria extrair das condições colocadas pelos colegas de mesa, 3 referências que eu retiro de seus protocolos de diálogo. O primeiro deles é a exigência da nossa condição de memória da nossa historicidade. O que a gente pode fazer como condição de reflexão não alienada para poder recuperar da nossa história o protagonismo que nos transforma permanentemente em projeto completo, que nos humaniza cotidianamente. Não só no sentido, lembrava o professor Brito, de levarmos em conta o perigo da alienação do humano que se abre pela incivilização que se coloca para nós, né? A crítica que ele faz do seu primeiro imperativo ético categórico de combate, como lembrar que no passado e em toda a história essa questão esteve sempre posta. E por conta dos perigos da retórica alienante, muitas vezes nós perdemos de vista a capacidade analítica disso que nos distinguiu entre os que nos tornamos continuamente humanos e aqueles que permanecem aquém desta condição. Nunca emergiram como homens e mulheres plenamente. Não saíram da condição de ferramentas falantes. Não assumiram a qualidade de animal político, de ser reflexivo, que interpreta o seu agir e a sua condição no mundo. Então, a memória, precisamos recuperar a memória dessas lutas, porque sem a memória dessas lutas, nós não conseguimos construir um discurso interpretativo da nossa própria trajetória. Não é por acaso que hoje, como síntese do que significa a construção da cultura de direitos humanos, a mais relevante experiência de sua afirmação é, em todo o mundo, inserir a nota de memória e de verdade.
exatamente para resgatar aquilo que significou ameaça ao projeto de humanização, as barbáries, como seu livro sugere, e as alienações, né, que, de algum modo, ao desumanizarem o que é o nosso processo de alteridade, nos irresponsabiliza e, ao mesmo tempo, escamoteia a justiça da nossa experiência. Então, a memória é uma condição que eu penso, a gente compartilha aqui, quando nos debruçamos sobre a perspectiva de avaliar o sentido da nossa experiência, das nossas lutas, da constituição da justiça e dos direitos humanos. Quer dizer, recuperar um pouco isso, porque se bem os mitos sejam condição de tradução desse processo, eles também podem se tornar condição de ocultamento. Então, resgatar o sentido da experiência das lutas históricas como memória é uma possibilidade de identificar quais são os percursos de realização do humano entre nós. E o que é que nesse processo ainda nos aliena dessa possibilidade? O que nos impede a relação de alteridade? E aí, o segundo pressuposto para isso é a condição de reconhecimento. Como é que a gente constrói esse saber comprometido, esse saber fundado na condição do social, que não seja alienante e que nos habilita a identificar na convivência e na coexistência o processo efetivo de nossa contínua humanização. Quer dizer, como é que se estabelecem as lutas por identidade e por reconhecimento, a partir das quais, seja porque nós somos capazes de reivindicar e, portanto, de pleitear condições de legitimação dessas lutas, ou dessas formas de protesto e reivindicação, nós somos capazes também de discernir entre nós o que significa legitimá-las, validá-las, reconhecê-las como presentes no nosso horizonte de utopia. E um terceiro processo, que eu acho que também é uma exigência de uma experiência universitária, embora não seja atributo de universitários, né? Eu estou falando nesse sentido porque estamos no ambiente universitário, é como é que nós construímos as condições de tradução, que aqui também foi dito, de significação e de ressignificação. Porque eu concordo que, de algum modo, a partir dos protagonismos, as referências identitárias já se estabeleçam. Mas é que nós, para nos entendermos, nós usamos mediadores para essas significações, a linguagem entre eles. E se é verdade que o direito é uma linguagem, ainda que ele seja fundamentalmente um elemento de materialidade, e que, portanto, ele já se inscreve nas práticas de relação entre as pessoas e as coisas, as pessoas e elas próprias, já está lidado, quer dizer, antes mesmo de que nós as nominemos, antes mesmo de que elas sejam significadas pela linguagem, com a linguagem nós podemos construir uma forma, às vezes, de subtração, de traição e até de modificação do seu oposto daquilo que seria a luta por justiça e por direitos, né? Então, queria ter em mente, a partir de um autor que não foi mencionado aqui, mas que certamente faz parte do legado de discernimento que nós detemos, que é Roland Barthes, que gosta também de discutir os mitos, né? A sua ideia do perigo da língua
pelo fascismo que ela carrega. E ele adverte que o fascismo não deriva do fato de que a língua nos imponha a interdição, ou seja, a censura, quando nós dizemos alguma coisa, mas o perigo de que ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. E é o que o professor chamou dos preconceitos, pré-conceitos, pré-noções, pré-juízos, que facilmente se transformam em preconceitos, prejuízos, pré-noções ou pré-compreensões que nos condicionam. Por isso eu achei importante ele dizer que os imperativos estavam ligados a um sentido de condicionamento. E isso significa que, seja na linguagem corrente do uso comum do vernáculo, seja na linguagem técnica do uso específico da língua, por exemplo, no caso da língua teórica, da língua do direito, esse perigo está posto. Esse perigo está dado. A própria língua, no seu modo de articular as noções, incute essas pré-compreensões. Quando nós dizemos, por exemplo, que um homem é público, se vamos ao vernáculo, consultando qualquer dicionário, a referência que vamos encontrar lá é de um ser político. Um homem qualificado para o agir na vida social. O prefeito vai dizer aqui que ele é um homem público. O reitor tem esse reconhecimento. Já a reitora não pode dizer o mesmo, porque se ela for seguir o que o vernáculo estabelece, enquanto o homem público é um político, uma mulher pública na linguagem vernacular é uma prostituta. Enquanto para recuperar a categoria de dignidade que foi mencionada aqui, a gente pode, em relação ao homem, segundo o vernáculo, dizer que ele é um homem honesto, qualquer um entenderá, segundo o uso do dicionário, que a honestidade é um requisito de probidade, ou seja, de fazer uma adequada gestão das coisas. Mas em relação à mulher, o dicionário dirá que a honestidade não está ligada à sua capacidade econômica de gerir bens, mas à sua virtude. Então, o homem honesto é um homem probo, é aquele que é capaz de exercitar uma conduta reconhecida pela sua boa gestão das coisas. Uma mulher honesta é a virtuosa. Saindo do dicionário, vai para o Código Penal. E tipos penais têm sido definidos em função desse pressuposto. Por exemplo, o estupro, a sedução, que pressupõe a mulher honesta. O rapto, por exemplo, é o sequestro de mulher honesta para fins libidinosos. Uma mulher não honesta, que não é virtuosa, não incide no tipo e o raptor não é incriminado. Por isso, que boa parte das lutas feministas recentes se dirigiram à linguagem do Código Penal. No campo mais geral, a mesma coisa. Enquanto nós dizemos que para acentuar a condição de dignidade, nós podemos categorizar um sujeito porque ele é um homem de bem, a expressão bem aí, como síntese da sua capacidade de homem público e de homem honesto, esconde uma condição da política. É que o que hoje é homem de bem como expressão de dignidade é a tradução de um sistema censitário em que a dignidade foi construída pela propriedade. O homem de bem é o proprietário. Por isso que, distinguindo, por exemplo, pela história das constituições, que é a expressão da luta política por direitos,
A Constituição atual, que é chamada de cidadã, porque ela é a tradução de lutas sociais pela emergência de direitos, a primeira Constituição brasileira é chamada de Constituição da Mandioca. Por quê? Porque a cidadania era afirmada como requisito da propriedade. Era um sistema censitário. Só era cidadão quem detinha renda em suas propriedades. Porque o trabalho não era uma categoria ensejadora da dignidade. No sistema de edição da primeira Constituição brasileira, em 1824, o trabalho era a expressão mais exacerbada da alienação do humano. Porque não nos esqueçamos que em 1824 ainda estávamos sob um sistema escravocrata. E o trabalho, portanto, era o atributo do escravo, que pelos termos jurídicos decorrentes desta alienação, não era considerado pessoa humana. Em toda a tradição alienante pelo trabalho, na história, o escravo nunca foi visto como um homem completo. Servus persona non habet, dizia Cícero, o escravo não é pessoa humana. E qual é o regime jurídico decorrente da condição de escravo, vigorando a Constituição de 1824, em que todo mundo, segundo a Declaração de 1789, nascia livre e igual em direitos, e, portanto, o que caracterizava a condição humana era ser livre e igual. O escravo, que não era livre nem igual, não era sujeito de direitos da Declaração dos Direitos do Homem. E o regime jurídico que ele tinha era o regime das coisas. Podia ser comprado, podia ser vendido, e tal como está no direito civil, o professor Renato é professor de direito civil, se exercitar em relação às coisas, no bom latim, os seus três atributos, do jus utendi, o direito de ter, o tende, fruente, o direito de fruir da coisa, consumi-la, esgotá-la, e o jus é abutente, de abusar dela, de abusar da coisa, de fazer dela o que lhe aprouver, sem limite de qualquer natureza. E era uma condição que se atribuía ao escravo, não havia limite, basta entrar no museu e recuperar os atributos do controle do trabalho escravo, que vai além da imaginação. Está passando um filme aí do Tarantino, de Django, que vocês podem ter uma ideia, apesar da crítica que Spike Lee fez ao filme, mas plasticamente ele mostra o que era a condição do escravo. Fluente, utente e abutente. Não era uma pessoa humana. Aliás, história social dos direitos, as declarações estão postas. Todas essas que você mencionou, exceto a de 1948, já estão dadas. E tomando como referência a Constituição da Mandioca, que dizia que todo homem nasce livre e igual em direitos, que aplicado o princípio decorrente da Declaração de 1789, segundo a qual não será a Constituição a que não proteja os direitos humanos, há uma série de categorias do social, por isso o requisito da memória, para que nós não percamos de vista a insignificação delas no contexto da construção do social e no contexto da construção dos direitos. E são as inúmeras categorias que hoje, por exemplo, balizam o protagonismo histórico de movimentos sociais que lutam por direito e por reconhecimento. Por exemplo, vejo aqui, e foi mencionado, a presença de representantes de comunidades indígenas. É verdade que, diferentemente dos escravos, os índios previstos na Constituição já tinham o reconhecimento formal de que eram pessoas humanas. Não tinham da cidadania, porque eram vistos como um subproduto da natureza, eram silvícolas.
um produto da natureza, ou um subproduto da natureza, já tinha o reconhecimento de que eram pessoas humanas. Mas esse reconhecimento de que eram pessoas humanas é fruto de um debate tremendo que envolveu conflitos de propriedade, de luta por territorialização e interpretação universitária em debates de difícil discernimento e não muito distantes, já nos albores disso que se chama modernidade, porque foi exatamente na discussão entre portugueses e espanhóis sobre as consequências da ratificação do Tratado de Madrid, que dividia o Novo Mundo entre eles, e que o Papa da época, Paulo III, mediou, avalizando as discussões que se travaram em Valladolid entre Sepúlveda e de las Casas, o bispo de Chiapas, em torno do reconhecimento ou não da humanidade do índio, em torno do reconhecimento ou não da humanidade do índio, né? E que acabou o Papa formando com de las Casas para fixar esse reconhecimento, e nessa bula de 1537 ele vai dizer que os índios, nossos irmãos, gente como nós, são acessíveis ao sacramento, esse é o sentido do reconhecimento. Eles são gente desde que se cristianizem, né? E podem dispor de seus bens. Esse debate está resolvido. Eu acompanhei uma dissertação aqui desse mestrado de uma professora cujo título é O Direito ao Pão Novo, para discutir a partir de uma linguagem corrente na cidade de Dourados, que é o pedido do pão velho. E é uma tensão entre a legitimação do protagonismo das comunidades indígenas, não só os terenas, as outras que tem aqui, né? Os terenas até que se dão bem, e essa questão que está presente no imaginário da nossa construção da sociedade, né? Como você, castoriadista, também diz que é necessário construir a sociedade pelo imaginário, né? E nesse debate estarão claras as coisas para nós, como estavam para Tatiana Jacob no livro. Quer dizer, temos nós a consciência de que esses índios são gente, como o Papa disse? Temos clareza? Por exemplo, se a gente perguntar a um pistoleiro a serviço do latifúndio ou de qualquer outra forma de expansão agrícola, essa questão está clara entre quem executa e quem manda? Agora, na Comissão da Verdade, um dos relatórios mais dramáticos é o relatório relatório Figueiredo sobre o Holocausto na periferia, de comunidades indígenas inteiras para a expansão agrícola, patrocinada pelo Estado. Mas, por exemplo, li num jornal cobre a questão indígena, de uma ONG, o Conselho Indigenista Missionário, ligado à CNDB, e a matéria que eu li é uma entrevista com um jagunço, um pistoleiro, esses que alugam a sua arma, né? E eram tantas, o repórter ouviu dele a seguinte resposta sobre acontecimentos da sua ação. E ele narra lá, estava na reportagem: atirei nele, no índio, né? Quando cheguei perto, vi que chorava, parecia gente. Na consciência dele, não era gente. Não quer dizer que se a consciência dele estivesse esclarecida, ele ia deixar de atirar, ele ia cobrar mais, né? Porque a tabela varia, né? Um padre, um advogado, um juiz, a tabela varia. Mas na consciência dele,
estava mais ou menos articulado aquilo que não se esgotou lá com a bula de 1577. E que levou, por exemplo, há 4 anos atrás, a Austrália, pelo seu governo, a pedir desculpas às comunidades indígenas pelas ações de extermínio que havia sido alvo da própria atitude governamental do passado. É um problema em aberto, que pode se manifestar para nós a qualquer tempo, seja para discutir os limites de uma demarcação de terra, Raposa, Serra do Sol, por exemplo, seja, por exemplo, para discutir como fez o Tribunal Federal de Recursos em 1980, o tribunal que hoje se chama STJ, anteriormente à Constituição, então ele era Tribunal Federal de Recursos, que teve que examinar um habeas corpus proposto por um chavante, que chegou a deputado constituinte, Mário Juruna, chamado a prestar depoimento num tribunal de direitos humanos, um tribunal ético, chamado Tribunal Russell, homenagem ao filósofo Bertrand Russell, e periodicamente se reúne para fazer juízos morais sobre violações de direitos humanos, em temas diversos. Já fez sobre a guerra do Vietnã, sobre o problema da violação da natureza. Nesse ano, se reuniu para avaliar as violações dos direitos humanos indígenas no mundo. Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Brasil. A ditadura não permitiu que Juruna saísse, ele entrou com habeas corpus e o tribunal teve que discutir a concessão ou não da ordem, que acabou concedendo por unanimidade, mas para fazê-lo teve que colocar o debate, ao menos do ponto de vista metodológico, de reconhecimento ou não da condição humana do impetrante. Temos dúvidas sobre ser o cacique Mário Juruna um homem? Felizmente, o tribunal, seus 27 ministros, reconheceram que ele era, de fato, um homem, apesar de índio, né? E, como tal, sujeito de direito da Declaração Universal dos Homens, capítulo não escrito de qualquer Constituição moderna. Capítulo não escrito de qualquer Constituição moderna. Então, a questão está dada. Como estava dada, por exemplo, em relação a todas essas estratégias de discriminação.